Olá, caros internautas. A nossa aula de hoje será sobre classificação de fitomoléstia. A racionalização do estudo aplicado às doenças de planta requer a necessidade de agrupá-la mediante certos critérios. A pergunta que se faz é: planta com sintoma de murcha, o agente causal é um fungo? O agente causal é uma bactéria? A dúvida que normalmente ocorre, principalmente em condições de campo, quando o agrônomo ou técnico está diante de uma planta doente, é saber se se trata de uma virose, de uma bacteriose e quais as medidas de manejo a serem adotadas. O conceito de fitomoléstia trabalha conjuntamente um patógeno agressivo, um hospedeiro suscetível e um ambiente favorável, levando à ocorrência da doença de planta. Gallman mencionou, conceituando doença de planta, que se trata de um processo no qual hospedeiro e patógeno interagem conjuntamente com o ambiente, de tal modo que se influenciam mutuamente, resultando em modificações morfológicas e fisiológicas. Por sua vez, Agrius citou que doença é um mau funcionamento de células e tecido do hospedeiro, que resulta de sua contínua irritação por um agente patogênico ou fator ambiental e que conduz ao desenvolvimento de sintomas. Doença é uma condição envolvendo mudanças anormais na forma, fisiologia, integridade ou comportamento da planta. Tais mudanças podem resultar em dano parcial ou morte da planta e de suas partes. O modo de ação dos patógenos quando atacam a planta interfere na absorção de nutrientes da célula hospedeira. Eles podem causar e destruir o metabolismo na célula hospedeira, colonizar e bloquear os vasos condutores, colonizar a célula do hospedeiro, de tal sorte a causar disfunções. Logicamente, o ambiente interfere através de alguns fatores, dentre os quais podemos citar fatores abióticos como temperatura excessivamente baixa ou alta, deficiência ou excesso de umidade, deficiência ou excesso de luz, deficiência de oxigênio, a poluição do ar, deficiência ou desequilíbrios nutricionais e efeitos de fatores químicos. Se nós observarmos uma planta doente, nós podemos verificar que nós podemos ter apodrecimento das raízes com obstrução do sistema vascular, nós podemos ter manchas necróticas foliares, podemos ter também o bloqueio dos vasos condutores e algumas doenças que afetam os frutos. Imaginando que a planta seja uma máquina produtora de biomassa, ela é capaz de absorver água e nutrientes, ela é capaz de translocar, isto através da seiva, realizar a captação da energia solar através da fotossíntese, realizar transpiração, gutação e todos os seus processos, respiração e assim por diante. Não podemos trabalhar a doença sem uma visão holística e sem atentar
para o triângulo da doença, em que um patógeno agressivo, juntamente com um ambiente favorável e um hospedeiro suscetível, eles vão interagir mutuamente, levando a desordens fisiológicas, bioquímicas e morfológicas, causando danos, injúrias e prejuízo. Assim, o triângulo da doença. Importante salientar ainda que a classificação de doenças ela requer uma determinada lógica, principalmente para se trabalhar a questão da causa e efeito. Além do mais, as doenças podem causar perdas na ordem de 12%, sendo altamente significativa. Isso em países desenvolvidos. Em países em desenvolvimento, onde a tecnologia aplicada à agricultura é em menor escala, isso aumenta para 27%. Então, é importante esse dado porque o agricultor tem que ter em mente a relação custo e benefício do plantio. Algumas doenças têm uma importância muito grande, como a antracnose na bananeira, em frutos de banana, a antracnose no abacateiro, o carvão na cultura do milho, esclerócio na cultura do tomateiro. E também não podemos deixar de mencionar a incidência de nematóide das galhas, esses vermes fitoparasitas que ocasionam grandes prejuízos aos agricultores. A questão relativa aos critérios de classificação de fitomoléstia, ela nos conduz a uma reflexão de tal modo que, muitas vezes, doenças produzidas por patógeno diferente assumem sintomatologias comuns, muito embora isto não venha constituir uma regra fixa, a partir da situação de que uma determinada doença pode apresentar quadro sintomatológico bem distinto, embora causada por patógeno taxonomicamente bem próximo, ou inclusive pelo mesmo agente causal. A classificação quanto ao hospedeiro, ela vem para suprir a falta de uma melhor base científica, com um maior proveito prático para o agricultor ou para o agrônomo ou técnico, que lida diretamente com a cultura. Vale ressaltar que é o modelo mais utilizado nos compêndios fitopatológicos. Aí nós temos doença da bananeira, doença do abacateiro, né? Então, uma classificação bem mais simples, que leva em conta o hospedeiro e agrupa em ordem que pode ser agrícola ou taxonômica. Então, como nós já falamos, doença do abacateiro, doença do tomateiro, doença da mamoneira e assim por diante. A doença também pode ser classificada com relação ao agente patogênico. E aí nós temos doenças causadas por bactérias, bacteriose, doenças causadas por fungos, nós temos doenças causadas por nematóide, como nós podemos ver aqui na figura, e também doenças causadas por viroides, assim por diante. A classificação para as doenças de planta, ela se baseia nos processos fisiológicos vitais da planta,
mencionados por McNeil. Trata-se de conceituar a enfermidade como um processo dinâmico, como uma série de eventos interdependentes que adotam um critério de ordenação das doenças com base nos processos vitais afetados. Podemos refletir que a planta doente é um complexo biológico e ela passa a ter uma configuração diferenciada quando sob a influência do agente patogênico, dada a ocorrência de uma interação. Então daí porque não convém separar e não destacar um do outro, o que inevitavelmente é feito quando se classifica doenças segundo a etiologia ou conforme o hospedeiro. Então as doenças elas podem ser classificadas conforme o acúmulo de nutrientes em órgão de armazenamento para o desenvolvimento de tecidos embrionários, desenvolvimento de tecidos jovens às custas de nutrientes, né? A absorção de água e elementos minerais a partir de substrato, transporte de água e elementos minerais, fotossíntese e utilização pela planta de substâncias elaboradas. Convém ressaltar que McNeil promoveu a divisão do grupos de doença em 6 grupos. Grupo 1 destrói os órgãos de armazenamento. Grupo 2 causam danos em plantas. Grupo 3 danificam as raízes. Grupo 4 atacam o sistema vascular. Grupo 5 interferem com a fotossíntese. Grupo 6 alteram o aproveitamento das substâncias fotossintetizadas. É importante aqui observarmos que nesses grupos de doenças de planta e a sua respectiva relação com a especificidade, agressividade e evolução do parasitismo do agente patogênico, Bedendo fez uma classificação de tal modo que nós verificamos que a agressividade ela aumenta do grupo 6 para o grupo 1. A especialização ela vai em sentido contrário, aumenta do grupo 1 para o grupo 6, bem como o grau de parasitismo. Ele também aumenta do grupo 1 para o grupo 6. Bem, algumas considerações sobre esses grupos. Doenças que interferem com órgãos de reserva, como, por exemplo, as podridões. As doenças neste grupo manifestam-se mais frequentemente na fase de pós-colheita, levando quase sempre a uma podridão úmida ou seca, a destruição das reservas armazenadas em frutos, em tubérculos e outros órgãos suculentos. Os patógenos são parasitas acidentais, vivendo habitualmente como saprófitas, e só em condições especiais passam a exercer o parasitismo. E aí temos como exemplo a podridão abacaxi da cana-de-açúcar, podridão azul, podridão verde dos citros, causado por penicílio. Dumping off. Dumping off desenvolve ação necrótica à altura do colo das plantas e podem receber diversas denominações, como tombamento, estiolamento e também dumping off. Os patógenos são atuantes na infecção dotados de elevado polifagismo. Ele pode incidir tanto na fase de pré-emergência da plântula quanto a radícula, que também é afetada. A infecção leva a destruir tecidos vasculares e com a obstrução ao tombamento.
No grupo 3, podridões radiculares, patógenos. Eles vão colonizar vasos lenhosos, afetando as raízes e dificultam a translocação da seiva. E no grupo 4, aumentando a especificidade, aumentando o grau de parasitismo, as doenças vasculares. Os patógenos causam obstrução vascular, de tal modo que essa implicação afeta processos mais específicos, levando ao colapso da planta. Esses agentes vivem no solo e podem também exercer o saprofitismo. Todavia, existe uma relação aos patógenos vinculados aos dois grupos, em termos de um grau de especialização maior, como demonstra uma área preferencial da planta para os tecidos vasculares para causar distúrbio. Enquadram-se aí Fusarium oxíspero, Verticillium arboatum, Haustonia solanacearum, entre outros. Doenças que afetam a fotossíntese. Aqui estão as que incidem diretamente sobre órgãos verdes, provocando necrose. São doenças que tendem a reduzir em maior ou menor proporção a área clorofilada, em consequência a capacidade fotossintética. Os patógenos desenvolvem uma ação considerada exploradora, colonizando e consumindo as substâncias elaboradas pela planta. Podem ser parasitas facultativos, podem ser parasitas obrigatórios. E algumas vezes não levam o hospedeiro à morte. Aí nós podemos ter alguns exemplos, como aqui nós vemos o crestamento em mangueira, que é muito comum e tem um significado importante porque exibe lesões na forma necrótica bem pronunciadas, difusas, secas, e podem afetar toda a folha, como é o caso. Normalmente estão aí as antracnoses, queimas, míldios, né? Então isso é muito característico. Nós temos também as ferrugens, tratando-se aqui de parasitas obrigatórios, de modo idêntico, colonizando os tecidos e influenciando na fotossíntese. No caso aqui, oídio, aqui na cultura do urucu, sendo ao mesmo tempo sinal e doença, são causados por fungos parasitas obrigatórios, ectoparasitas, com atividade exploradora e que usam dos haustórios para o seu processo de colonização do tecido afetado. Nós temos ainda aqui o míldio, como já mencionamos anteriormente, todas elas afetando o processo fotossintético, compondo o grupo 5, o míldio da videira, Plasmopara vitícola. No grupo 6, as galhas provocadas por nematóide, doenças que interferem com o metabolismo de substâncias elaboradas pela planta. Aí nós temos nematóide das galhas, carvões, viroses, parasitas que alcançam um mais elevado grau de especialização. Normalmente o processo afetado não se exprime por efeitos necróticos.
verifica-se que não há destruição do alimento elaborado pela planta, mas sim o desvio do mesmo para a utilização pelo patógeno em uma ação esfoliadora. No caso aí, nematóide das galhas. Nessa outra aqui nós podemos ver o carvão no milho pelo fungo Ustilago e Citamina, e de um modo geral também temos os sintomas de virose compondo o grupo 6, que se complementa com os amarelos. Então, concluindo a nossa videoaula, lembramos que esta classificação tem uma importância muito grande, na medida que do grupo 1 para o grupo 6, o grau de parasitismo e especialização aumenta, e a agressividade do grupo 6 para o grupo 1. E temos que observar que, embora mais ligada a doenças de caráter infeccioso, esta classificação também pode ser aplicada a fitomoléstias de caráter não parasitário. Esta é a nossa bibliografia. Agradecemos a atenção de todos e até a próxima aula.